Você tem intimidade com Deus. E eu estou passando para te dizer. Algumas pessoas estão querendo saber qual é o seu segredo. E por que é que você não cai? Por que é que elas desejam tanto o seu mal e você continua de pé? Algumas pessoas estão se perguntando o que é que você faz para ser uma pessoa tão durona, suportar praga, feitiço, calúnia, difamação, tentativa de sujar o seu nome com mentiras. O que é que você faz? Essas pessoas estão se perguntando até hoje o que você faz para suportar tanta coisa. Elas não entendem que você tem um Deus na sua vida e você conversa com Ele. Você dialoga com Ele. Às vezes você está no seu quarto, no banheiro. Fala para mim se eu estou mentindo. Fala para mim se você não conversa com Deus até no banheiro. Eu estou falando isso aqui, o Espírito de Deus está testificando, porque isso aqui é real. Fala para mim se você não conversa com Deus até debaixo do chuveiro. Se tu não conversa com Ele, coisas peculiares, particularidades. Porque Deus conhece a tua fé. E tem gente que se pergunta por que é que não cai? Por que é que consegue suportar tanta coisa? É simples. Simples e real. Você é uma pessoa de Deus. E a luz que lhe ilumina se chama Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele tem lhe regido, blindado, tem lhe restaurado. E enquanto ele for sua luz, a sombra da cruz de Cristo vai resplandecer na sua vida. E você estará abrigada no esconderijo do Altíssimo. E nenhum mal te sucederá. E praga nenhuma chegará à sua tenda. O vento sopra, você balança, mas não cai. Esse é o seu segredo. É comunhão. É intimidade. E tu tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus. E eu estou passando para te dizer. Tem gente incomodada. E vai continuar se incomodando. Você pode até ser uma mulher estressada, como muita gente fala. Mas você não é mentirosa e nem falsa. Você sabia que muitas pessoas que conseguem ser amigas de muitas outras pessoas é porque na maioria das vezes essa pessoa oculta a verdade dos outros? Uma pessoa solitária geralmente é uma pessoa muito verdadeira. Eu vou encurtar a conversa. Podem falar o que quiser de você, só não podem chamar você de falsa, de serpente, de duas caras, veste a casaca, chamar você de coentro, que cabe em todo lugar. É um ditado nordestino. Você pode até ser chata, cara fechada, mas pelo menos no seu coração não tem falsidade com ninguém. Você não é novela para ter capítulo, mas quem quiser lhe acompanhar precisa lhe assistir do jeitinho que você é. O gerente de um banco muito conhecido na sua cidade, escute isso aqui com atenção. O gerente de um banco muito conhecido na sua cidade, através de uma liberação que o próprio Deus vai assinar em seu favor, esse gerente ele vai ligar para você. Guarde essa informação. Se você não crê que Deus mexe no sistema, se você não crê que Deus assina pelo homem, se você não acredita nas manifestações divinas, nos mistérios, saia desse vídeo. Essa mensagem não é para o incrédulo. Essa mensagem não faz parte do grupo dos incrédulos. Essa é uma mensagem inspirada. E eu vou dizer isso aqui só para finalizar. O gerente de um banco muito conhecido na sua cidade, através de uma liberação, ele vai ligar para você e ele não vai lhe oferecer, a palavra é essa, ele vai lhe ofertar uma condição que vai lhe ajudar a sair de um grande sufoco. E se você, ao atender a ligação,
não entender que foi Deus que mandou, eu não sei mais o que você deve fazer. Você pediu para Deus criar uma situação e você vai sair do sufoco. Vai ser uma oportunidade de tirar o pé da lama e de melhorar de vida. Tome posse, viu? E receba. Conselho de Deus para a sua vida hoje: feche sua boca, fale pouco. Vai fazer algo? Não fale nada. Não conte, não compartilhe. Não se esqueça que em todo jardim sempre existe uma serpente. Você lembra de Gênesis capítulo 2? Estava tudo muito bem. Estava tudo indo maravilhosamente bem. Gênesis 3, a serpente aparece e consegue colocar o seu pior veneno, que é a indusão. Olha para mim. Vai comprar algo, boca fechada. Tem projeto, vai abrir o teu negócio, silêncio. Os inimigos são curiosos demais. E às vezes, como eles não podem ir até você, eles pedem para alguém perto, para alguém que faz parte do seu convívio, trazer novidades para eles. Olha para mim aqui. Judas aparentemente não era inimigo, mas estava andando lado a lado. E o amigo do seu inimigo não pode ser o amigo. Não pode ser seu amigo. Anota o que eu estou te dizendo. É um conselho de Deus. Feche a boca. Não fala nada para ninguém. O que é seu vai vir para sua mão. Mas o silêncio é necessário. Se você fizer essa oração hoje, aquela vizinha que tem inveja de você, que vive com um olho gordo na sua vida, eu tenho certeza que ela vai continuar com o olho gordo, mas esse olho gordo não vai refletir na sua vida. Por que não vai, Roberto? Porque nesse momento nós vamos orar, repreendendo toda a inveja. O mal não se enxerga com os olhos humanos, mas se enxerga com os olhos espirituais. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 2 que as coisas do Espírito não se enxerga com os olhos carnais, porque o homem espiritual pelo homem carnal não é discernido, mas as coisas do Espírito só se entendem em Espírito. E eu sei que você chegou nesse vídeo aqui porque foi uma direção de Deus. Não foi o algoritmo, não foi a barra de interação, não foi a navegação aleatória. Foi Deus quem lhe trouxe para você fazer essa oração comigo. Nesse momento, eu vou pedir para você fazer duas coisas. A primeira, coloque o seu nome nos comentários. E a segunda, salve esse vídeo, mande para sua galeria, coloque nos seus status, coloque nas suas redes sociais, faça algo desse tipo, mas registre ele, deixe salvo. Por quê? Porque em pouco tempo, eu vou dizer até assim, em poucas horas, você vai ver o que vai acontecer. Não sei de que forma e nem como, mas a grandeza de Deus se manifesta de várias formas. Como disse Pedro, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, a multiforme graça de Deus é que opera. Deus tem múltiplas formas de trabalhar. E nesse momento, eu vou orar para Ele repreender, através da nossa oração, toda a inveja contra a sua vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu apresento essa pessoa que entrou aqui agora, que está sofrendo, porque o mal também se manifesta dessa forma. O peso, o jugo, o fardo, que contra a vida dela hoje batam em retirada. E que todo olhar de inveja, que toda malícia, que toda a arma forjada contra esta vida seja repreendida e neutralizada. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você de posse de vitória, já escreve amém, respira fundo e dá um glória a Deus aí onde você está. Andam querendo saber qual é o seu segredo. Por que é que você não cai? Porque algumas pessoas, elas lançam feitiço, elas praguejam você. Com a própria boca, elas amaldiçoam a criação de Deus. Olha para mim aqui. Algumas pessoas não entendem como é que você suporta passar por tanta luta e mesmo assim carregar um sorriso no rosto. Muita gente olha a sua vida e não consegue compreender como você consegue dar um passo após o outro e mesmo assim continuar firme. Deus me trouxe aqui para te entregar um dos maiores mistérios de hoje em sua vida. A sua vida está baseada em Números 23 e 23. Depois você pesquisa.
É um texto bíblico. Está escrito assim: contra Jacó não vale encantamento, e nem contra Israel vale feitiçaria. Os inimigos que às vezes lhe rodeiam, eles ficam entusiasmados, aguardando sua queda, esperando você se dar mal, querendo ver sua casa cair e vir à ruína. Mas sabe por que é que nada tem te derrubado? Porque quem te protege não dorme. E você está abrigada a palavra é essa, está abrigada no esconderijo do Altíssimo. E eu vou te dizer uma coisa: os inimigos não vão prevalecer. Contra Jacó não vale encantamento, e contra Israel não vale feitiçaria. Ainda que um exército se levante contra você, um a um, eles virão à ruína. E se o inimigo, por um caminho, tentar contra vós, por 7 caminhos, ele fugirá de você. Descanse e continue dando um show no palco da vida, porque enquanto Deus for o teu escudo, flecha nenhuma vai te atingir. Se essa mensagem falou com você, declara nesses comentários aqui: proteção de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Podem até acusar você, mas quem lhe justifica é Deus. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo decidiu enviar essa carta aos irmãos que estavam em Roma. E o próprio decidiu escrever a punho que aqueles que têm uma vida diante de Deus, eles serão acusados, com certeza. Jesus disse que por amor ao seu nome, nós seríamos perseguidos, escarnecidos, humilhados e, na pior das hipóteses, você sabe. E deixa eu te dizer algo. Hoje eu venho relembrar para você que a cédula de acusação, o que lhe era contrário, aquilo que lhe acusava, ele tornava culpado e réu do Sheol, lugar de sepultura, foi cravado lá no madeiro. Colossenses 2:17 está escrito que Cristo triunfou em si mesmo e acima de principados e potestades, ele cravou no madeiro a carta que nos era contrária, e havendo feito alguma coisa por antecipação, Cristo Jesus nos vivificou pelo seu sacrifício. Confere o que eu acabei de falar aqui, para depois não dizerem que eu estou falando besteira. É uma expressão paulina, e eu creio nisso, que através do sacrifício de Jesus, nós fomos justificados. E eu sei que você tem se esforçado. Algumas pessoas não sabem a luta que você passa, não sabem o sofrimento, a bagagem que você carrega, e elas nunca vão saber. Sabe por quê? Porque elas estão preocupadas em uma única questão: atrapalhar a tua vida. Mas Deus é maior. Guarda essa mensagem. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é contigo. Se quiser, deixa o nome para oração. Eu vou estar lhe apresentando em nome de Jesus. Você vai viver da provisão de Deus e não das migalhas que estão querendo lhe dar. Tem um minuto para ouvir esse recado do céu. A Bíblia vai dizer que Agar, ela sai, ela foge. Ela vai embora da casa de Abrão após uma discussão. A criança, o menino, o moço é levado com ela. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 23 que chega um determinado momento, acaba o pão e a água. O odre se seca, o cesto de pão se acaba. E ela fica sem ter o que comer e sem ter o que beber no deserto. Desesperada, deixa a criança embaixo de uma árvore e se distancia em uma distância de tiro de pedra. Olha para o céu e diz: que morra eu, mas não veja o meu filho padecer. Naquele momento, o anjo do Senhor brada do céu, confere esse texto depois, tá? E diz assim: Agar, Agar, não temas. O Senhor ouviu o choro do menino. E por conta do choro do menino, quando o anjo ordena que ela se vire para o outro lado,
ela enxerga uma fonte de águas e ali ela enche o seu odre, porque Deus foi provisão na vida dela. O próprio Abrão havia permitido ela sair de casa apenas com um odre de água, poucos ml de água, algumas migalhas de pão. E se dependesse de Abrão, ela teria morrido de fome e sede. Mas, quando se depende de Deus, e o Senhor concede, na verdade, a sua graça, de lhe suprir a nossa necessidade, não adianta tentar colocar migalhas. Ele sempre terá abundância. E eu quero profetizar em sua vida hoje. Você não vai viver das migalhas que estão tentando dar a você. Você não vai viver das migalhas que estão querendo lhe ofertar. Eu profetizo provisão de Deus em sua vida. Você recebe provisão? Essas mãos aqui, ó, elas já calejaram muito. Servente de pedreiro, encanador, vendedor de estrumo, lavador de carro, catador de reciclagem, ajudante de pedreiro, pintor, tantas coisas. E eu quero estender minha mão, que já trabalhou muito e ainda trabalha, Deus sabe. Profetizar em sua vida que você não viverá de migalhas, mas você viverá da abundância de Deus. Você pode escrever essa palavra aqui? Escreve assim: eu recebo a providência do meu Deus. Toma posse dessa palavra. E se tiver coragem, coloca lá nos teus status. O inimigo ficará revoltado, mas o Todo-Poderoso será glorificado. O problema é você. Você quem é o problema. E se você quiser dizer o contrário, eu vou respeitar. Mas você é o problema. E quer que eu lhe prove por quê? Você se torna o problema quando você quer intervir no trabalhar de Deus. Você se torna o problema quando você quer dar o seu jeitinho. Quando nós queremos dar o nosso jeito naquilo que Deus está trabalhando. Aqui no Nordeste nós chamamos de colocar a carroça na frente dos bois. Não tem como. É o boi quem puxa a carroça e não a carroça quem puxa o boi. Você é o motivo, a razão do problema. E sabe por que você é? Porque você está tentando intervir em algo que Deus está te mostrando há muito tempo. Já ficou claro, explícito, lógico. Então por que é que você não deixa de ser cabeça dura? E aprende a considerar os sinais. Se Deus está impedindo, se Deus está intervindo, é porque é necessário. Abre teus olhos. Presta atenção. Deus te ama tanto, mas tanto, que decidiu parar você aqui para te dar esse alerta. Você vai continuar sendo o problema enquanto você colocar a mão aonde Deus está trabalhando. Jonas entrou em uma embarcação que não foi convidado porque decidiu fugir de algo que Deus havia delegado para ele fazer. Deus deu uma ordem, ele fugiu. Essa fuga dele fez com que ele entrasse em uma embarcação no cais de Jope. E lá, o pior aconteceu. Deus começou a cobrar. Tempestade no barco, vendavais e o barco quase afunda. Até que chegou o momento que precisaram lançar Jonas para fora. A gente não coloca no nosso barco quem Deus está trabalhando. E não colocamos a mão aonde Deus está moldando. O problema vai continuar sendo você. O aviso está entregue. Você merece viver outra vida. E não essa que você tem vivido. Deus me disse que uma mulher precisaria ouvir essa palavra. O seu coração está machucado demais. Você às vezes se sente abandonada. Parece uma palavra dura, pesada. Mas fala para mim se eu estou mentindo. O Senhor falou ao meu coração que essa mensagem, ela teria um alvo. Ela teria uma direção e também teria um objetivo. O objetivo é te alertar de novo. Porque Deus tem usado pessoas, Deus tem falado através até de mensagens que você lê aonde você passa. É tão ruim quando a gente não está conformado com a vida que temos. É tão ruim quando a gente está inconformado com aquilo que estamos seguindo.
E eu não estou aqui para te dar lição de moral e nem nada. Eu estou aqui para ser mensageiro de Deus em sua vida. E o Senhor, Ele me deu orientações para lhe dizer da seguinte forma: ainda dá tempo de você recomeçar a sua vida. Ainda dá tempo. O próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é mestre em recomeços. Ele sabe fazer o que você não sabe. Ele tem o que você não tem. Ele reinventa o que você não consegue. Às vezes, o nosso problema está em suportar, simplesmente porque algumas coisas nos são viáveis. Às vezes, a gente suporta só porque algumas coisas nos são favoráveis. Se essa mensagem aqui falou com você, só se falou. Se não falou, não tem problema, mas se falou, deixa o nome aqui para oração, que eu quero lhe apresentar e clamar a Deus por sua vida. Deixe seu telefone carregado, porque ainda hoje, esse mesmo telefone que você está segurando para me ouvir, eu recebi uma direção profética e vou entregar. Deixe ele carregado. Inclusive, quando terminar o vídeo, coloque no carregador, porque você vai precisar estar pronta para receber a notícia. Ainda hoje, você vai receber uma boa e excelente notícia. E eu vou lhe dizer uma coisa. Olha para mim aqui. Quando essa notícia chegar, salva esse vídeo aí para ficar de testemunho. Salva ele. Salva o vídeo, tanque de guerra. Para ficar de testemunho. Porque quando essa bênção chegar, você voltará. Não é comigo o propósito, é com Deus. E você vai dizer assim: Deus é fiel. Somente isso. Porque a glória é dele. Deixa o telefone carregado. Entre em concordância. Escreve. Vai deixar o telefone? Escreve aqui. Vou deixar o telefone carregado. Escreve. Escreve. Só para entrar em concordância. O benefício que foi reprovado. Eu vou falar mais uma vez para você acreditar e entender. O benefício que foi reprovado. E você ficou até desesperada, achando que não haveria mais retorno. Eu vou te trazer isso aqui em primeira mão. O céu contemplou o seu desespero e como você ficou amargurada. E ele me trouxe aqui hoje para te advertir. Prepara para comemorar, porque vai ser restabelecido. Aquela bênção é sua. E Deus vai devolver na palma da sua mão. Agora, não vacila como tu vacilaste da última vez. Eu vou dar só um código. Fica de boca fechada, porque tem gente que, se tomar conhecimento que foi liberado de novo, vai se aproveitar de você. Tome posse. E se quiser, deixa o nome para receber a oração.